Fala galerinha, tudo beleza? Vamos ver hoje mais uma aula de geometria plana e o conteúdo de dentro de geometria plana vai ser retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vem comigo. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Uma reta é transversal, a outra se possuem apenas um ponto em comum. Duas retas paralelas RS, no caso daqui RS, se for cortada por uma transversal T, aqui a transversal a ambas formará ângulos como os representados na imagem abaixo. Então, vamos ter da seguinte forma, esses ângulos. Ele está pintado em vermelho, então significa que esse ângulo, vamos ver detalhadamente, o ângulo A, ele está sendo congruente ao ângulo C. Mesma coisa aqui embaixo com o ângulo E para o ângulo G. E temos também o ângulo B para o ângulo D. E o ângulo F para o H. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes, alternos e colaterais. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, cada detalhe desses ângulos. Quando é que eles vão ser correspondentes? Quando é que eles vão ser alternos? E quando é que eles vão ser colaterais? Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondente. Eles apresentam a mesma medida, ângulos congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor, representada abaixo, são correspondentes. Então, está aqui, ó, o ângulo D, ele é correspondente ao ângulo H. Então, eu posso escrever da seguinte forma, que o ângulo D, ele é congruente ao ângulo H. O ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo E. O ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo E. O ângulo B, ele vai ser congruente ao ângulo F. Então, o ângulo B vai ser congruente ao ângulo F. E, por último, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G. Então, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G. Então, esses são os ângulos correspondentes. Basta a gente analisar. Tenho duas retas paralelas, RS, e ele está sendo cortado por uma transversal T. Então, eu posso afirmar que o ângulo A vai ser igual, congruente ao ângulo E, e assim sucessivamente, que nem fizemos agora. Os ângulos alternos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes. Os ângulos alternos podem ser internos e também podem ser externos, em relação às paralelas, quando estão fora das retas paralelas. Então, os internos é quando eles estão dentro das retas paralelas, no caso daqui a reta R e a reta S. Está aqui, ó, questão dos ângulos internos, que está dentro das duas retas paralelas. Então, eu digo que D, o ângulo D, ele é congruente ao ângulo F. Está aqui. E que o ângulo C, ele é congruente ao ângulo E. O ângulo C vai ser congruente ao ângulo E. E os
Alternos externos vão ser o que estão fora das retas paralelas. No caso, eu tenho o ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo G. Então, eu coloco que o ângulo A vai ser congruente ao ângulo G e que o ângulo B vai ser congruente ao ângulo H. Então, esses são os ângulos alternos. E dentro dos alternos eu tenho os ângulos internos e tenho os ângulos externos. Mas todos são alternos. E por último, os ângulos colaterais. São os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares. Isso quer dizer, então, que a soma deles é igual a 180. Também pode ser internos ou externos. Vamos começar pelos colaterais internos. Então, já que é interno, está dentro das duas retas paralelas R e S. Então, está aqui. Então, digo que o ângulo D ele vai ser suplementar. Não vai ser mais congruente, vai ser suplementar. Isso significa, então, que o ângulo D somado com o ângulo E, ele vai ser igual a 180 graus. É isso que ele está nos falando. Mesma coisa quando eu pego o ângulo C e vou somar com o ângulo F. A soma deles vai ser igual a 180 graus. Então, esses são os colaterais internos. Agora, vamos ver os colaterais externos. Então, os colaterais externos vai ser o ângulo A mais o ângulo H vai ser igual a 180. A mesma coisa vai acontecer com o ângulo B somado com o ângulo G. Vai ser igual a 180. Então, esses são os ângulos colaterais. E vamos ter também os ângulos internos e os externos. Agora, vamos fazer uma questão para exercitar. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura. Então, eu tenho o ângulo de 120. Como a única informação que ele me deu foi essa. Eu tenho que R é paralela a S e está cortada por uma transversal T. Então, seguindo as propriedades anteriores que vimos, o 120 vai ser o quê? Um ângulo alterno externo. Então, ele vai ser o mesmo valor de y. Então, eu digo que y é igual a 120. Para eu descobrir o x, basta eu fazer da seguinte forma. Eu posso sair pela questão dos ângulos colaterais, que vai ser a soma de x mais 120 vai ser igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 120. X vai ser igual a 60 graus. Logo, acabei de encontrar os dois valores que eu queria, y e x, usando as propriedades anteriores que vimos. Questão do ângulo, vamos para a próxima. Dada a figura abaixo, encontre o valor do ângulo assinalado, sabendo que as retas R e S são paralelas. Então, as informações que ele quer o valor de x. Qual vai ser o valor desse ângulo x? Ele me deu o ângulo de 30 e me deu o ângulo de 85. A saída aqui é pegar essa transversal e dar continuidade nela. Pronto, a partir do que eu dei continuidade, se eu tenho um ângulo de 85 aqui, ó,
isso é uma reta transversal. Se eu continuar esse ângulo aqui, eu vou ter esse ângulo aqui interno igual a quanto? Basta eu ver, é uma semicircunferência. Se eu tenho uma circunferência que é 360 graus, completo, e eu estou passando uma reta, na metade dela eu vou ter o quê? Dividindo ela em duas. Então, eu vou dividir esse 360 por 2, que vai dar 180. Então, essa semicircunferência aqui, a metade dessa circunferência tem que dar 180. Então, o que está faltando aqui para 180, se eu já tenho 85, é 95 graus. E vejam que aqui é um triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, eu vou chamar aqui de alfa. Quando eu somar 30 mais 95 mais alfa, isso vai ser igual a 180. Eu quero achar a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, mas eu não sei esse ângulo. Eu vou acabar descobrindo ele fazendo essa conta. Alfa vai ser igual a 180. O que está positivo veio para o outro lado, negativo, menos 95. Então, alfa vai ser igual, fazendo essa subtração, eu vou ter 55 graus. Então, alfa aqui vai ser 55 graus. Tem como descobrir os valores desse x? Sim, usando os ângulos alternos internos. Então, podemos ver, vou voltar aqui os slides para vocês identificarem. Está aqui a questão dos alternos internos. O ângulo que descobrimos é aqui, ó, 55. Ele vai ser o mesmo desse que é o x que queremos encontrar lá na questão. Então, está aqui o 55. Logo, o x vai ser igual a 55 graus. Acabou a questão. Então, é isso aí, galerinha. Essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!